A Rede Social, o filme que fez muito sucesso aí em 2010 porque retratava a história da maior rede social de todos os tempos. E não, eu não tô falando do Orkut. Eu disse a maior, não a melhor. O filme que retrata a história de como nosso querido irmão Mark Zuckerberg roubou... Quer dizer, criou o Facebook. Essa rede social que hoje é utilizada aí pra compartilhar as coisas mais brilhantes e incríveis já inventadas pela humanidade. Fiz uma promessa pra mim mesmo. Nunca mais comer torresmo. Alguém me disse outro dia... que para sentir satisfação e alegria é necessário ser caridoso. Me dá um real aí, ó, camarinho. E só deixando bem claro aqui no começo do vídeo que esse é um dos meus filmes favoritos, tá? Eu costumava assistir muito ele no Prime Video, mano. Só que agora quando eu fui assistir de novo pra fazer o vídeo, eu descobri que agora ele precisa ser alugado, cara. Oh, meu Deus. Mas aí eu lembrei que eu tinha uma grana aí pra receber do Honey mano, que é um aplicativo que eu uso aí pra ganhar uma grana. Então eu consegui assistir esse filme aqui basicamente de graça, mano. E tudo graças ao Honey. Então muito obrigado, Honey. Você realmente me ajudou aí a poder assistir esse filme. Pra quem ficou curioso aí em saber o que é o Honey, ele é basicamente um aplicativo que você instala no seu computador e que você ganha dinheiro aí só de estar mexendo naturalmente na internet. Então se você estiver pensando aí em ganhar uma grana extra pra assinar o Netflix ou o Prime Video ou alugar algum filme aí pra assistir, eu recomendo o Honey 100%, mano. Se você não tem PC e só usa celular, mano, fica tranquilo que dá pra você instalar no celular sem problema. Tipo, não dá pra ganhar muito dinheiro aqui com ele, mas você vai conseguir fazer igual eu fiz, mano. Dá pra você alugar um filme aí no final do mês ou assinar alguma Netflix, tá ligado? E o aplicativo é totalmente seguro, tá, mano? Se você tem medo aí de utilizar, fica tranquilo que o pai já testou e aprovou, ok? O aplicativo funciona coletando alguns dados públicos aí de internet com a sua ajuda. Isso aí é basicamente o que o Google já faz, mano. A diferença é que o Honey te paga pra isso. Todo usuário novo que se inscrever aí usando o meu código, mano, vai ganhar $5 de graça dentro do Honey. Então não perde tempo não, viu, mano? Clica no primeiro link aqui da descrição e aproveita essa dica de ouro aí que eu tô te dando. E agora vamos começar aí a falar do meu filme favorito, A Rede Social. O filme começa mostrando pra gente a época em que Mark Zuckerberg ainda fazia sua faculdade lá em Harvard. E a primeira cena do filme já começa com ele tendo uma discussão com a sua namorada em um barzinho. A discussão começa porque ele tava se gabando aí por ter acertado 100% no vestibular da Harvard. E é que eu não julgo ele. Se eu tivesse acertado 100% no vestibular da Harvard, eu também me gabaria. Bem mais do que ele, inclusive. Só que a discussão se dá porque ele começou a falar que gostaria de entrar pra alguma fraternidade aí pra se destacar mais na faculdade. E aí, brincando, ele falou que poderia entrar no grupo de remo. E a namorada dele falou que até que gosta de caras que fazem remo. Por outro lado, gosto de caras que fazem remo. Mas eu não faço. É brincadeira. Só que o Mark aí, como um bom Sigma Red Pill que ele é, viu aí um tom de maldade no comentário da fêmea dele. E por causa disso aí, o Mark começa a ficar simplesmente doido no meio da conversa e jogar um monte de coisa na cara da mina dele. E tem uma diferença entre estar obcecado e estar motivado. Sim. Tem sim. Sim, isso foi codificado. Está falando em códigos. Érica, só estamos bebendo aqui nesse bar porque você transava com segurança. Ô lapada seca. Mas enfim, depois disso a namorada dele termina com ele, obviamente. Ele fica muito puto e vai pra casa fazer o que qualquer Sigma Red Pill faria. Ele vai chorar na internet. Nessa época o Mark tinha um blog aí onde ele escrevia várias coisas na internet. Então às 10 da noite de uma terça-feira ele começou a ficar bêbado e começou a escrever um monte de coisas sobre a ex-namorada dele na internet. Coisas que eu posso dizer aqui que não eram nada boas. Enquanto ele escrevia essas coisas sobre a namorada dele na internet, ele falou que precisava criar e inventar aí uma coisa nova pra tirar ela da cabeça dele. E acreditem ou não, rapazes, mas foi numa terça-feira de madrugada, enquanto tava bêbado, que esse homem aqui criou o primeiro protótipo do Facebook. Um amigo dele que também tava um pouco bêbado falou pra ele criar um site aí que comparasse uma foto de uma pessoa com a foto de um animal e as pessoas votariam aí pra saber quem era mais sexy. Só que o Mark achou que seria mais legal criar um site que comparasse duas garotas ao invés de comparar uma pessoa com um animal. E ele lembrou que as faculdades possuem fotos de todos os alunos salvos nos servidores dele. E todas as faculdades chamam esse local aí onde as fotos ficam salvas de livro de rostos. Ou em inglês, Facebook. Então ele começa a hackear o Facebook não só de Harvard, mas de várias faculdades diferentes. Então depois de baixar aí um monte de foto de mulher, a única coisa que faltava agora era o algoritmo pra fazer o site funcionar. E é aí que entra o nosso querido irmão de sangue nacional, o grande colega de quarto do Mark, o Eduardo Severino, também conhecido como amigão da vizinhança ou cabeça de teia, como você quiser chamar. O Eduardo, pra quem não sabe, é o cofundador do Facebook e que por ironia do destino também é brasileiro, cara. Ó que doideira. O que esse cara tava fazendo em Harvard, moleque? Era pra ele estar jogando bola num campinho de terra de chinelo aí em algum lugar de Pindamonhangaba, tá ligado? Mas enfim, voltando pro filme. O Eduardo tinha um código que ele usava pra classificar jogadores de xadrez no site dele. E o Mark usou o mesmo algoritmo no novo site pra classificar as garotas. E meu amigo, deu muito certo. Preciso do algoritmo que você usa pra classificar os jogadores de xadrez. Você tá bem? Pra classificar as garotas. Face Smash.
E quem disse que isso é problema meu? Então, enquanto geral da faculdade aí curtia as festas de madrugada, o Marcão tava programando bêbado junto com o Homem-Aranha, o que viria a ser uma das maiores empresas do mundo. O Mark mandou o link do site por e-mail para 2 pessoas. Em 2 horas, o site que ele tinha acabado de criar tinha simplesmente 22 mil pessoas online às 4 da manhã. É minha colega de quarto. É da esquerda. Isso é patético. Direita. Esquerda. E lembrando que isso daí foi em 2003. O cara simplesmente estourou a rede de internet de várias faculdades aí às 4 da manhã, de tanta gente que tava conectada na internet ao mesmo tempo só pra entrar no site dele. Isso daí acabou chamando muita atenção dos gêmeos Winklevoss, que eram 2 irmãos gêmeos que faziam parte do grupo de remo aí de Harvard, que tiveram a ideia de programar uma rede social onde só pessoas de Harvard podiam acessar. Então, quando eles ficaram sabendo que o Mark fez essa proeza aí, eles foram correndo entrar em contato com ele. Qual o número de acessos nesse site? Foram 22 mil buscas pela página. 22 mil? Esse cara hackeou o Facebook de 7 casas. Ele montou todo o website em uma noite e fez isso bêbado. E ainda tem gente que fala que o Mark Zuckerberg não é reptiliano, né? Sei. Ele acabou tendo que responder no conselho aí por todas as besteiras que ele fez e tomou 6 meses de advertência cadeia. E fora a advertência, basicamente agora todas as mulheres de Harvard odiavam o cara. O bichão já tinha essa cara de virjola e depois dessa não pega mais ninguém. Pelo menos não por enquanto. E foi aí que os gêmeos apareceram com uma proposta que ia mudar a vida do Mark pra sempre. Os gêmeos falaram pra ele que eles estavam trabalhando numa rede social onde só pessoas de Harvard podiam entrar. E que, de acordo com eles, a rede social ia ser um sucesso porque garotas se interessam muito mais por garotos que estudam em Harvard. Então sim, os caras queriam criar uma rede social só pra pegar mulher. Gado demais. Mas vocês vão ver que muita coisa nesse filme aqui foi feita só pra pegar mulher, então já vai se acostumando. No começo o Mark se faz um pouco de durão, mas no final ele acaba aceitando aí a proposta dos gêmeos. Gostaríamos que trabalhasse conosco, Mark. Precisamos de um programador criativo. Isso aqui pode ajudá-lo a reabilitar a sua imagem. Nossa. Fariam isso por mim? O quê? Tô dentro. Ótimo. O problema é que depois de ter falado isso daí, o Mark simplesmente nunca mais apareceu em nenhuma reunião e nem tentou entrar em contato com os caras. Mas a ideia dos caras ficou na cabeça dele. E a primeira coisa que ele fez foi sair correndo pra contar a ideia da rede social nova pro Eduardo, que tava numa festa da confraternização judaica. Não é que caras como eu se sentem atraídos por asiáticas, são as asiáticas que se sentem atraídas por caras como eu. Totalmente compreensível, tá, meu Mano Aranha? Eu também compartilho do mesmo pensamento. Então o Mark chama o Eduardo pra conversar lá fora num frio de menos 50 graus. Ele explica pro Eduardo aí toda a ideia da rede social e o Homem-Aranha obviamente aceita, né? Porque a ideia realmente é muito boa. Porém, o principal motivo dele ter convidado o Eduardo pra fazer parte é porque ele tem muita grana. E o Mark tava precisando de um financiamento aí pra começar a montar o site dele. Essa aqui foi a primeira e a única vez que eu vi um americano aí pedindo dinheiro emprestado pra um brasileiro, cara. A que ponto que nós chegamos nesse filme. Então o Eduardo emprestou aí $1.000 pro Mark. Eles dividiram aí os ganhos com o site de 70 a 30. 70% do Facebook era do Mark e 30% era do Eduardo. Pelo menos esse foi o combinado. Então no outro dia o Mark finalmente começou aí a montar as primeiras ideias do Facebook. E enquanto ele montava o Facebook sozinho, os irmãos Winklevoss estavam sempre tentando entrar em contato com o Mark, mas ele nunca respondia nenhum e-mail, nenhuma carta e também estava sempre fugindo dos dois. E se você prestar um pouquinho mais de atenção no filme, você vai ver que o motivo nem era porque o Mark só queria a ideia pra ele. No começo do filme, o motivo pelo qual ele tretou com a mina dele foi porque ela falou que gostava dos caras do remo, que é exatamente o esporte que os gêmeos fazem. Então o filme meio que deixou essa informação aí no ar pra gente pegar. Talvez o Mark só odiasse os caras porque ele é meio paranoico e a mina dele falou isso aí. Ou talvez a mina dele realmente tenha tido algum caso aí com algum dos dois e o filme quis suavizar isso daí pra gente. Mas enfim, nunca vamos saber. O Mark basicamente programou e fez a interface completa do Facebook totalmente sozinho, enquanto o Eduardo cuidava da parte financeira do projeto, ou seja, só servia pra emprestar dinheiro. Fora que o Mark também tinha um pouco de inveja do Eduardo por ele ter sido aceito aí na fraternidade e o Mark não. Passei pra segunda fase. Que bom. Tem que se orgulhar de ter chegado até aí. Não esquenta se não passar disso. Vai chorar. Então, depois de muita linha de código, no dia 11 de janeiro de 2004, Mark Zuckerberg finalmente registrou o domínio ofacebook.com. No mesmo dia, mandou a primeira resposta dele aí pros gêmeos, que era um e-mail falando que o modelo deles era uma merda e que por isso ele não queria mais trabalhar com eles. Sendo que o Mark nem mesmo tinha começado a trabalhar com eles ainda. Então, o Facebook estava finalmente no ar. Mas ainda faltava um pequeno ajuste que ia mudar completamente toda a trajetória desse site. Um colega de quarto do Mark chegou nele no meio da aula, só pra perguntar se ele conhecia aí uma mina que era da sala dele, perguntar se por acaso ela estaria solteira e gostaria de sair com ele. Só que o Mark já tava tão estressado de ter ficado a noite inteira programando que ele foi e simplesmente respondeu isso aqui. Dustin,
As pessoas não andam por aí com uma placa dizendo eu... E esse era o último ajuste aí a ser feito no Facebook, o seu estado civil. Você coloca se você tá solteiro, namorando, casado, ou se você tá em busca aí de algum relacionamento. E é exatamente como eu falei no começo, tudo aqui nesse filme só gira em torno de pegar mulher. É sobre isso que será o Facebook. As pessoas vão se logar porque depois de toda a interação social existe a chance de elas usarem, conhecer pessoas. Isso é muito bom. Então, depois desse pequeno ajuste, o Facebook finalmente estava online. E por causa dos e-mails que o Eduardo tinha da rapaziada da fraternidade dele, o Facebook se espalhou muito rápido por Harvard. Tão rápido que não demorou quase nada pra chegar até os gêmeos. E quando eles souberam disso aí, os caras ficaram putos, hein? Mark Zuckerberg. Ele roubou o nosso website. E está online há mais de 36 horas. Então os gêmeos ficaram extremamente putinhos, porque o Zuckerberg criou um site aí com a ideia deles, só que o site não tem nada a ver com o deles, é outro código, é outro site, é outro nome. E basicamente eles não podem fazer muita coisa, tá ligado? Ele só usou a ideia. Mano, ninguém mandou simplesmente sair falando uma ideia milionária pra um maluco aí que cogitou criar um site onde compara garotas com animais, tá ligado? Então ele simplesmente liga pro advogado da firma do papai dele e pede pra ele escrever uma carta de término de atividade. É uma cartinha que fala que se o Mark não fechar o website dele, ele vai ser processado. Ui, que medo. Daí o parceiro deles começa a perguntar, né? Ah, mas por que tem que ficar ameaçando com cartinha? Por que nós só não vai lá e processa e fala pra todo mundo que o site é nosso? E a desculpa que o carinha dá é porque eles são bons garotos de Harvard. E bons garotos de Harvard não processam outros garotos da mesma escola. Então sim, amigo, eu passo o pano pro Mark Zuckerberg, sim. Nunca errou. Me identifico muito mais com ele. Então agora que o Facebook online, uma porrada de gente aí usando por causa dos e-mails do Eduardo, agora que a diversão começa a acontecer, se é que você me entende. Me adicione no Facebook. A gente pode sair e tomar alguma coisa. Tá querendo paz, é? Vai, igreja. Os caras finalmente começam a ter aí um reconhecimento maior no meio das mulheres. E não só no meio das mulheres também, como no meio dos nerdolas, né? Afinal, são o que eles são. Eu juro que ele tava olhando pra você quando disse: o próximo Bill Gates pode estar no auditório. Eu duvido muito. Eu cheguei atrasado, eu nem vi quem foi o palestrante. Foi o Bill Gates. Então os dois voltam aí pro apartamento e o Eduardo começa a falar que tá na hora de monetizar o Facebook. Só que o Mark não quer monetizar o Facebook porque, de acordo com ele, o Facebook só é legal. E se ficar botando um monte de anúncio e pop-up, vai deixar de ser legal. E assim, errado ele não tá. O YouTube mesmo, ele era muito mais legal quando não rodava anúncio na plataforma. Você podia, sei lá, postar um vídeo aí dando uma voadora na cara do teu primo que o vídeo ficava no ar, tá ligado? Hoje, se tu fizer isso aí, além do vídeo ser desmonetizado, ele vai ser deletado e 2 homens de preto vão bater na sua porta aí com um bagulhinho que apaga a sua memória, né? Isso aí é o mínimo que vai acontecer. Mas então, no meio dessa conversa aí, o Eduardo acaba encontrando a carta que o advogado dos gêmeos mandou pro Mark. O Homem-Aranha já fica cagando nas calças aí, mas o Mark consegue convencer ele aí com argumentos simplesmente irrefutáveis. Um cara que faz uma cadeira legal não deve dinheiro pra todos que fizeram antes, certo? Eles me procuraram com uma ideia e eu tive outra melhor. Por que não me mostrou essa carta? Achei que não fosse nada demais. Eu e minha casa passamos pano para Mark Reptiliano Zuckerberg. Aí o Mark só fala pro Eduardo ignorar isso aí, que não vai dar em nada, que não pega nada, e é isso aí. E tá tudo certo. O Eduardo fala, se tá tudo certo, então beleza. Vamos sair pra pegar mulher. Os dois saem pra pegar mulher. Só que por mais que agora o Mark tivesse garotas, popularidade, um site muito maneiro, ele continuava sendo um nerd. No lugar onde ele e o Eduardo levam as minas pra passear, o Mark acaba encontrando a ex-namorada dele jantando ali numa mesa. Ao invés de só continuar beijando as mulheres que queria beijar ele, não, o bichão foi lá falar com a ex dele. Mas é um menino mesmo. Basicamente ele toma um apavoro da ex-namorada dele e fica doido. Mas isso aí foi um incentivo pra ele virar pro Eduardo e falar isso aqui. Foi se desculpar, não foi? Nós temos que expandir. É, amigos, não tem nada que deixe um cara tão motivado a vencer na vida do que ser humilhado pela ex-namorada. Então é isso, agora o Marcão tava com sangue nos olhos e ele contrata mais 2 caras aí pra ajudar. O primeiro é um dos colegas de quarto dele, o Dusty, que vira diretor de programação e fica com 5% da empresa. Esse outro camarada que vira diretor de publicidade, o ganho dele é de acordo com o trampo que ele fizer. E essas duas aqui, bom... Podemos fazer alguma coisa? Não. Ô lapada seca. Enquanto isso, esses 2 cagalhão aqui ainda estão com medo de sujar a própria reputação correndo atrás do Zuckerberg. Então eles têm uma ideia aí de falar diretamente com o diretor de Harvard. Mas isso não acontece de imediato. Agora que aparece um personagem muito importante pra esse filme, que é o Sean Park. O Sean era um empresário que estava totalmente falido na época. No ano de 1999, ele inventou um programa pra computador chamado Napster. Esse programa ficou muito famoso nos Estados Unidos na época porque ele mostrava pra você uma biblioteca gigantesca de músicas do momento e permitia
permitia que você baixasse qualquer uma no seu computador completamente de graça. Porém, ele quebrou porque todos os artistas começaram a processar ele. Ele acaba descobrindo aí o Facebook e quando ele vê que o site ainda estava mais ou menos no começo, ele fica completamente doido pra achar quem que é o criador. Enquanto isso, os dois bonitão aí estão lá reclamando pro diretor de Harvard que eles foram... abre aspas, roubados, fecha aspas. Espera-se que os estudantes respeitem que nas propriedades públicas e privadas, situações de roubo, apropriação indevida... Anne? Sim, senhor. Me dê um soco na cara. Continue. Olá, pá. Basicamente o diretor fala que isso daí não se considera roubo e que ele não tem nada a ver com essa história. E os dois saem de lá bem putinhos. Enquanto isso, o Mark e o Eduardo estão aí expandindo o Facebook e pra isso eles precisam procurar patrocinadores e investidores. E é nessa hora que eles conhecem o famoso Sean Parker. O Eduardo já não foi com a cara desse maluco aí justamente pelo passado conturbado dele. O cara faliu as duas empresas que ele abriu, tinha a constante sensação de que tava sendo perseguido toda hora, e fora o histórico dele com drogas. Só que a lábia desse cara aqui é tão boa, cara, que em apenas um jantar ele conseguiu seduzir 100% Mark Zuckerberg sem ter um centavo no bolso. Ele fez um monte de promessa falando que a vida de milionário era muito foda, que não sei o que o negócio dele tava apenas no começo, e se ele fizesse o que ele tava falando, as próprias companhias iam implorar pra anunciar no Facebook. E de certa forma ele realmente estava certo, mas vocês vão perceber que o preço que o Mark pagou pra ter isso foi bem alto. E dali em diante foi só o Sean que falou. Então depois de ter essa conversa aí com o Sean, o Mark decidiu que eles precisavam alugar uma casa de verão na Califórnia e contratar mais estagiários para que eles trabalhassem no Facebook o verão inteiro juntos. Agora, o porquê que o Sean falou para eles alugarem uma casa justamente na Califórnia? Bom, vocês vão descobrir isso daí depois. Mas o Eduardo não gostou muito da ideia. E quando é que você resolveu passar o verão na Califórnia? Quando foi que eu resolvi isso? Foi em algum momento do show de variedade Sean Parker? Mas o Mark conseguiu convencer o Eduardo porque nenhum investidor tava querendo investir no Facebook. Justamente porque saiu uma matéria na internet do Eduardo torturando um frango. Que na verdade não foi tortura, isso daí era só um desafio que a fraternidade propôs pra ele. Ele deveria cuidar aí de um frango durante uma semana. Enquanto ele tava no refeitório da universidade, alguém tirou foto dele dando asinhas de frango pro frango comer. Isso daí acabou manchando um pouco a reputação do Facebook por causa dele. Pois é, o famoso cancelamento já existia aí bem antes do Twitter aparecer. Eu li sobre você torturando um frango. Olha, os peixes não comem os outros peixes! Os agulhões e as trutas! Do que ele tá falando? Então o Mark começa aí a fazer o seu programa de contratação de estagiários, que consistia em juntar um monte de moleque bêbado na frente do computador e mandar eles hackearem o sistema. Basicamente os caras mandavam pra dentro uma dose de vodka aí a cada 30 segundos e o primeiro que hackeasse o sistema entrava pro Facebook, que na minha opinião é uma das cenas mais legais do filme. Aqui! Não, Mark! Ali, olha! Bem-vindo ao Facebook. Então o Mark e a rapaziada vão aí passar o verão numa casa de campo na Califórnia. E no primeiro dia que eles estão lá, a campainha toca e adivinha quem é? Ele mesmo, o Sean Parker. O cara começa a pegar uma mulher que mora na mesma rua da casa só pra ficar perto dos caras. E o Mark não achou isso daí nem um pouco estranho. Você veio pra Califórnia. Vim? Você fez a escolha certa. E a parte que o Sean mais gostou é que o Eduardo não tava junto porque ele tava em busca de investidores lá em Nova York. Cadê o Eduardo? Ele conseguiu um estágio em Nova York. Então o Eduardo não veio? Então o Sean já se aproveita pra começar a moldar aí a cabecinha frágil e moleável do Mark Zuckerberg. E assim, de certa forma o Sean não tava errado, mas que ele era um cuzão, ele é. Ele fala pro Mark que a empresa dele é muito valiosa e que a ideia dele é uma coisa que aparece só uma vez a cada geração. E que se ele procurasse empresas e anunciantes externos pra participar do Facebook agora, no futuro quando o Facebook valesse bilhões de dólares, essas empresas aí teriam posse de basicamente 80% ou até 90% do Facebook. Então a proposta do Sean era esperar mais um pouco e fazer o Facebook crescer até esse ponto e no futuro monetizar de outra forma, assim todos os ganhos ficariam basicamente com o Mark, com a equipe dele e obviamente com o Sean. E graças a essa dica aí do Sean, o Facebook é o que ele é hoje, né? Uma empresa multibilionária e tendo aí o Mark como literalmente o dono de tudo. Enquanto o Sean massageia aí a cabeça do menino, os dois gêmeos estão aí disputando a última competição no campeonato de remo. E pro azar deles, eles perdem a corrida ficando em segundo lugar. E tipo, os caras já tão puto das ideias aí por causa do Facebook. Aí na festa de comemoração começa a chegar um monte de gente falando que a corrida foi disputada, mas não tem problema ficar em segundo lugar. Não tem problema perder. Às vezes tem que perder, ué, fazer o quê? Mas o problema é que os caras só tão perdendo. Então os caras já não tão aguentando mais e falam, foda-se, vamos processar o Zuckerberg. Que se dane. Vamos acabar com aquele nerd.
Então, depois de ter ficado muito longe de casa, o Homem-Aranha sai de Nova York e vai visitar o Mark na casa dele da Califórnia. O problema é que quem abre a porta pra receber ele na casa é o próprio Sean Parker. O Eduardo começou a perceber que ele tava ficando pra trás e ele foi conversar disso daí com o Mark. Eu tava em Nova York, passando 14 horas por dia no metrô, atrás de anunciantes! Como foi até agora? E o Eduardo fica tão puto que ele congela a conta com todo o dinheiro que ele tinha emprestado pros caras passarem o verão lá. E isso acabou prejudicando totalmente aí um contrato que eles iam fazer com um investidor anjo. Pra quem não sabe, é só um cara que tem muita grana e que quer investir aí 5% da grana que ele tem em alguma startup, que nesse caso foi o Facebook. E como se o Eduardo não tivesse fudido o suficiente, a ex-namorada ainda invade o apartamento dele perguntando por onde que ele tava andando e taca fogo na lixeira do cara enquanto o Mark xinga ele pelo telefone porque ele bloqueou a conta bancária dele. A minha teoria é que não importa em qual filme seja, mano, o Homem-Aranha vai ser sempre o mais fudido. Mas depois ele fala que se arrependeu de ter feito isso e que fez isso daí só pra chamar a atenção do Mark. Então, como agora a empresa já tava ficando muito grande, ele foi chamado pra assinar um contrato que mostra com clareza toda a parte dele que ele possui aí da empresa. O problema é que esse contrato aí tinha algumas pegadinhas que ele não viu por ter assinado sem o advogado dele. E a gente vai falar disso daí mais tarde. E me diz quantas ações eu vou ter precisamente. 1.328.334 ações. Caramba. Então o Mark fala pro Eduardo que vai largar a faculdade e vai focar só na empresa dele. E o Eduardo fala que vai voltar pra faculdade porque ele ainda gostaria de terminar. Uma coisa que eu não falei pra vocês até agora é que o filme inteiro se passa no presente e no passado. No presente, o Mark tá sendo processado aí pelo Eduardo e pelos irmãos gêmeos. E a história do Facebook é contada no filme enquanto ele responde a esses dois processos. Eu quis deixar essa informação aqui pro final justamente pra causar curiosidade em vocês e fazer com que vocês também assistam o filme. O porquê dos gêmeos estarem processando ele, vocês já estão ligados. Agora o Eduardo tá processando ele por isso aqui. Você lançou 24 milhões de ações no mercado? Você foi avisado que se novos investidores aparecessem... Quanto de suas ações foram reduzidas? Quanto das dele? Quando o Facebook finalmente alcançou seus primeiros 1 milhão de membros, o Eduardo foi chamado da empresa para assinar novos papéis. E lá ele descobre que o Mark lançou 24 milhões de ações no mercado. Só que no meio dessas 24 milhões estavam todas as ações que o Eduardo tinha, fazendo com que agora ele não fosse nada da empresa. Desligaram o cara totalmente. Isso gera pra gente a melhor cena do filme inteiro. Ô Mark! Ô Mark! Ele tá online. O quê? Ele tá online. Ah, tá? Tá. E agora, ainda tá online? Foi assim que Eduardo Severin deixou o Facebook e entrou com um processo contra o seu melhor amigo Mark Zuckerberg. Moral da história: brasileiro não pode ter nada que seja legal. Porém, numa coisa muito importante, o Eduardo aí realmente tinha razão. Era que o Sean tinha, assim, um histórico pesadíssimo aí com drogas. E ele foi pego pela polícia usando aí numa festa de fraternidade cheia de estagiários do Facebook. Que além de ser algo legal, ainda eram menores de idade aí, de acordo com a lei americana. E isso daí realmente aconteceu, cara. Foi um dos maiores escândalos do Facebook em 2005. E isso daí acontece com várias e várias empresas, cara. Por causa de um maluco sem noção, a reputação da empresa toda fica manchada pra sempre, porque mesmo que as pessoas esqueçam, sempre vai ter alguém pra lembrar. Então depois disso, no presente, o processo contra o Eduardo e os irmãos gêmeos finalmente acaba. E eu não vou falar o que aconteceu, eu não vou falar qual foi o resultado do processo, justamente pra que você assista o filme e descubra por si mesmo. O filme acaba com o Mark aí sentado sozinho na mesa, stalkeando o perfil do Facebook da ex-namorada dele. Pois é, Mark Zuckerberg e gente como a gente. E é isso, cara, a Rede Social é um ótimo filme pra você assistir. E não é só porque eu fiz o resumo aqui que você não tem que assistir esse filme, tá? Você precisa ver esse filme agora mesmo. Eu mesmo já assisti esse filme sem exagero mais de 10 vezes, cara. E toda vez que eu assisto é uma experiência diferente. Então se você curtiu o vídeo, verifica se você tá inscrito aqui nesse canal, pô. É importante se inscrever se você curtiu, porque eu vou fazer mais vídeos igual a esse. Então tamo junto e até a próxima. Falou.